Com base na planilha do Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual soma, abre parênteses, A1 dois pontos B2, ponto e vírgula A1 dois pontos C1, ponto e vírgula B1 acento circunflexo C1, fecha parênteses. Letra A, 6, letra B, 15, letra C, 23 e letra D, 26. Bem, pessoal, para resolver esse tipo de questão é importante a gente separar aqui só a fórmula, com a função soma aqui, e a planilha, para aí conseguirmos resolver. Vamos fazer isso. Separei aqui então só a planilha e a fórmula que foi sugestionada. E a primeira dica importante é saber que dentro da função soma, quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Já que o ponto e vírgula é quem separa os argumentos, tem que lembrar que a função soma soma o resultado dos seus argumentos. Se eu tenho um ponto e vírgula nessa posição, aqui é um separador de argumento. Então, o A1 dois pontos B2 é o primeiro argumento dessa função soma. Aí vem o ponto e vírgula e vem o segundo argumento que diz A1 dois pontos C1 e um outro ponto e vírgula separando o argumento, e aí vem o terceiro argumento que diz B1 acento circunflexo C1. Portanto, nessa função soma eu tenho 3 argumentos separados por ponto e vírgula. Cada argumento na função soma é independente e produz um resultado. Nós temos que resolver argumento por argumento. Então vamos fazer isso. Vamos separar só o primeiro argumento aqui que diz A1 dois pontos B2. O dois pontos indica intervalo. Quando nós dizemos A1 dois pontos B2, isso significa a soma da célula A1 até a célula B2. Então vamos verificar esse intervalo. A dica é: pega a primeira indicação que vem antes dos dois pontos, localiza a célula A1 aqui, na planilha está aqui, célula A1, coluna A, linha 1, e coloca um pontinho aqui na parte superior esquerda da célula A1. Localiza a indicação que vem depois dos dois pontos, que nesse caso é B2, aí localiza aqui a célula B2, coluna B, linha 2, é esta célula aqui, e nessa eu coloco um pontinho na parte inferior direita. E agora eu vou ligar esses pontos na forma de um retângulo, de A1 até B2 e de B2 até A1. O que entrar dentro deste retângulo é o que vai ser somado pelo intervalo A1 dois pontos B2, isto é, A1 até B2. Então entra aqui 1, 2, 4 e 5. Qual é o resultado dessa soma desses valores no intervalo A1 dois pontos B2? Bem, eu tenho aqui 4 mais 1 que dá 5, mais 5 dá 10, mais 2 vai dar 12. Então anotei aqui embaixo que o resultado desse primeiro argumento, A1 dois pontos B2, deu 12. Lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula. Então agora vamos para o segundo argumento desta função soma que diz A1 dois pontos C1, que é A1 até C1. Lembra como vemos o intervalo? Pegamos a primeira indicação, que nesse caso é A1, localizamos a célula A1, está aqui, pontinho na parte superior esquerda dessa célula A1. Dois pontos C1, pegamos a segunda indicação que vem depois do dois pontos, que nesse caso é C1, localizamos aqui a célula C1 e pontinho na parte inferior direita dessa célula C1. Agora vamos ligar os pontos de A1 até C1, C1 até A1 na forma de um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo é o que será somado pelo intervalo A1 dois pontos C1, isto é, da célula A1 até a célula C1, que nesse caso é 1 mais 2 que dá 3, mais 3 que dá 6. Então o resultado desse intervalo que soma 1, 2 e 3, o resultado é 6. Beleza, resultado do segundo argumento é 6, do primeiro foi 12. Vamos ao terceiro argumento. Lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula. O terceiro argumento diz B1 acento circunflexo C1. O acento circunflexo significa a exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base, nesse caso B1, e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente, nesse caso C1. Então é B1 no expoente C1. Quanto vale B1? B1 vale 2. Quanto vale C1? C1 vale 3. Então é B1 que é 2 no expoente C1 que é 3. Vamos fazer aqui? É 2, que é B1, no expoente C1 que é 3. Então B1 acento circunflexo C1 significa 2 no expoente 3. E 2 no expoente 3 é 2 multiplicado por 2 que dá 4, multiplicado por 2 que dá 8. Então o resultado deste terceiro argumento, que é 2 no expoente 3, deu 8. Resultado do primeiro argumento deu 12, do segundo argumento deu 6, do terceiro argumento deu 8. A função soma o resultado dos seus argumentos. Então eu tenho que somar o resultado desses três argumentos. 12 mais 6 mais 8.
12 mais 6 mais 8, o resultado final dessa função soma é 26. Tá aí o resultado da função soma dentro desta minha planilha do Excel. Então, 26 é que eu tenho que achar como resultado lá na questão. Vamos à questão? Vem comigo. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado desta fórmula. Resposta, então, 26, que encontramos na letra D de Dinamarca. Questão bem interessante porque nos faz aprender que a função soma pode ter vários argumentos separados por ponto e vírgula, e dentro desses argumentos eu posso ter intervalos a serem somados quando tem 2 pontos, posso ter outros cálculos, como por exemplo exponenciação, que tínhamos ali com acento circunflexo. E a função soma, ela soma o resultado de cada argumento. Lembrando que cada argumento é independente, por isso chegamos ao resultado 26. Certo, pessoal? Bem...